Capítulo 3. Membros da Igreja. Primeira seção. Classificação, direitos e deveres dos membros da Igreja. Artigo 11. São membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, bem como as que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Artigo 12. Os membros da Igreja são comungantes e não comungantes. Comungantes são os que tenham feito sua pública profissão de fé. Não comungantes são os membros de 18 anos de idade que, batizados na infância, não tenham feito sua pública profissão de fé. Artigo 13. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da Igreja. Parágrafo 1º. Só poderão ser votados os maiores de 18 anos e civilmente capazes. Parágrafo 2º. Para alguém exercer cargo eletivo na Igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após sua recepção, para o presbitério ou diaconato. O prazo de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do concílio, quando se tratar de oficiais vindo de outra igreja presbiteriana. Somente membros de igreja evangélica em plena comunhão poderão tomar parte da Santa Ceia do Senhor e apresentar ao batismo de seus filhos, bem como os membros sob sua guarda. Artigo 14. São deveres dos membros da Igreja conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. A. Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras Sagradas. B. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. C. Sustentar a Igreja e as suas instituições moral e financeiramente. D. Obedecer às autoridades da Igreja enquanto estas permanecem fiéis às Sagradas Escrituras. E E. Participar dos trabalhos e reuniões da sua Igreja, inclusive assembleias. Artigo 15. Poderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina, e bem assim os que, embora moralmente inculpáveis, manifestem o desejo de não permanecer na Igreja. Seção 2ª. Admissão de membros. Artigo 16. A admissão aos privilégios e direitos de membros comungantes da Igreja dar-se-á por a. Profissão de fé dos que tiverem sido batizados na infância. B. Profissão de fé e batismo. C. Carta de transferência da Igreja Evangélica. D. Jurisdição a pedido sobre os que vierem de outra comunidade evangélica. E E. Jurisdição ex officio sobre os membros de comunidade presbiteriana após 1 ano de residência nos limites da Igreja. E F. Restauração dos que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios e direitos da Igreja. E G. Designação do presbitério nos casos do parágrafo 1º do artigo 48. Artigo 17. Os membros não comungantes são admitidos por a. Batismo na infância de menores apresentados pelos pais ou responsáveis. B. Transferência dos pais ou responsáveis. C. Jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis. Seção 3ª. Transferência de membros. Artigo 18. A transferência de membros comungantes da Igreja ou congregação dar-se-á por a. Carta de transferência com destino determinado. B. Jurisdição ex officio. Artigo 19. Conceder-se-á carta de transferência para qualquer igreja evangélica a membros comungantes e não comungantes. Parágrafo único. A transferência de membros não comungantes far-se-á a pedido dos pais ou responsáveis e, na falta destes, a juízo do concílio. Artigo 20. Não se assumirá jurisdição sobre os membros de outra comunidade evangélica sem que o pedido seja feito por escrito acompanhado de razões. Parágrafo único. Em hipótese alguma,
se assumirá a jurisdição ex officio sobre o membro de qualquer outra comunidade evangélica. Artigo 21. A carta de transferência apenas certificará que o portador estava em plena comunhão na data em que foi expedida e só será válida por 6 meses, devendo ser enviada diretamente à autoridade eclesiástica competente. Artigo 22. Enquanto não se tornar efetiva a transferência, continuará o crente sob a jurisdição da autoridade que expediu a carta. Parágrafo 1º. Se a autoridade eclesiástica tiver motivo para recusar-se a admitir qualquer pessoa, deverá devolver a carta de transferência a quem expediu, acompanhada das razões por que assim procede. Parágrafo 2º. O crente que não for normalmente transferido para a igreja da localidade em que reside há mais de um ano, deve ser, via de regra, arrolado nesta por jurisdição ex officio. Todavia, a jurisdição será assumida em qualquer tempo, desde que o referido crente deva ser disciplinado. Parágrafo 3º. Efetuada a transferência, será o fato comunicado à igreja ou congregação de origem. Seção 4ª. Demissão de membros. Artigo 23. A demissão de membros comungantes dar-se-á por a. Exclusão por disciplina, b. Exclusão a pedido, c. Exclusão por ausência, d. Carta de transferência, e. Jurisdição assumida por outra igreja, f. Falecimento. Parágrafo 1º. Aos que estiverem sob processo, não se concederá carta de transferência, nem deles se aceitará pedido de exclusão. Parágrafo 2º. Os membros de igreja de paradeiro ignorado durante 1 ano serão inscritos em rol separado. Se 2 anos após este prazo não forem encontrados, serão excluídos. Parágrafo 3º. Quando um membro da igreja for ordenado ministro, será o seu nome transferido para o efeito de jurisdição eclesiástica para o rol do respectivo presbitério. Artigo 24. Demissão de membros não comungantes dar-se-á por carta de transferência dos pais ou responsáveis a juízo do conselho, b. Carta de transferências nos termos do parágrafo único, infine do artigo 19, c. Haverem atingido a idade de 18 anos, d. Profissão de fé, e. Solicitação dos pais ou responsáveis que tiverem aderido a outra comunidade religiosa a juízo do conselho, e f. Falecimento.